Olá, olá, meus caros amigos, shalom a todos. Estamos de volta aqui em mais um vídeo, para fazermos a leitura, o estudo, a compreensão sobre o livro de Isaías ou Yeshayahu, tá? Se você tiver acesso à Bíblia, acompanhe, se não, apenas ouça a pronúncia da palavra de Deus, tá bom? A partir do primeiro versículo do capítulo 1 de Isaías, que diz: visão sobre Judá e Jerusalém, que ocorreu a Isaías, ou Yeshayahu, Ben, filho de Amotes, nos dias de Uziarro, ou Osias, Joatão, Acais e Ezequias, os reis de Judá. Escutai, ó céus, e atenta, ó terra, pois assim falou o Eterno. Criei filhos e o exaltei, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece seu dono e o asno a manjedoura de seu amo, mas Israel não me conhece. Meu povo não me compreende, ó nação pecadora, povo que se envolveu em iniquidade, semente de malévolos, filhos que se entregaram à corrupção, deixaram o Eterno, renegaram o Santíssimo de Israel, voltaram-lhe as costas. Por que sereis ainda golpeados ante o crescer de vossa perversidade? Já totalmente enferma está a vossa cabeça e desfalecido o vosso coração. Da sola dos pés ao topo de vossa cabeça nada permanece são, cobertos que estáis de feridas, equimoses e chagas putrefatas. Elas não foram tratadas, não receberam ataduras, nem foram suavizadas com óleo. Desolado está vosso país. Assoladas pelo fogo foram vossas cidades, diante de vossos estrangeiros, devoram vossa terra, que está assada, como se inundações a tivessem devastado. Como uma cabana num vinhedo foi deixada a filha de Sião, como uma choça na plantação de verduras, como uma cidade sitiada. Se o Eterno dos exércitos não nos tivesse uns poucos remanescentes, estaríamos totalmente destruídos, como Sodoma e comparados a Gomorra. Escutai a palavra do Eterno, ó dirigentes de Sodoma, atentai a Torá do nosso Deus. Ó vós, habitantes de Gomorra, para que servem os múltiplos sacrifícios que me ofereceis? Diz o Eterno: estou farto de vossas oferendas de carneiros e da queima de gordos bois. Tampouco tenho satisfação por derramardes o sangue de novilhos, cordeiros e cabritos. Quando vos apresentardes perante mim, perguntarei: quem vos solicitou que espezinhasseis meus pátios? Não me apresenteis mais vossas vãs oblações, pois são para mim um incenso abominável. Não mais posso tolerar vossas convocações para a lua nova ou para os sábados, pois vindes envolvidos em iniquidade. Minha alma odeia a vossa bênção da lua nova e vossas celebrações. Elas são para mim um fardo que não quero mais suportar. E quando me estenderdes vossas mãos, ocultarei de vós meu olhar. E quando me forem dirigidas vossas muitas preces, não as escutarei, pois manchadas de sangue estão vossas mãos. Lavai-vos e purificai-vos, extirpai o mal de vossas ações diante dos meus olhos, e cessai de praticar o mal. Aprendei a fazer o bem, buscai a justiça, trazei alívio aos oprimidos, agi com justiça para com os órfãos, defendei a causa da viúva. Vinde e ponderai junto comigo, diz o Eterno, ainda que vossos pecados sejam rubros como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam como os carmesim, tornar-se-ão alvos como a lã. Se vos prestardes
a ser obedientes, provareis do que há de melhor na terra. E se vos recusardes e fordes rebeldes, sereis destruídos pela espada, pois assim proclamou o Eterno. Como pôde a cidade fiel se transformar numa prostituta? Ela que estava plena de justiça e era abrigo para a retidão, está agora repleta de assassinos. Tua prata se tornou escória, teu vinho mesclado com água. Teus príncipes são rebeldes e se associam com ladrões. Todos amam o suborno e buscam recompensas. Não têm consideração pelos órfãos, nem defendem a causa da viúva. Por isto, o Senhor, o Eterno dos Exércitos, o Todo-Poderoso de Israel, proclama: livrar-me-ei de meus adversários e me vingarei de meus inimigos. Porei sobre ti minhas mãos e purgarei tua escória com lixivia. Livrar-te-ei de todo o estanho e restaurarei teus juízos como outrora e teus conselheiros como eram no passado. Então serás chamada de cidade da retidão, a cidade fiel. Sião será redimida com justiça, e aqueles que a ela voltarem com retidão. Mas calamidades atingirão juntamente os transgressores e pecadores, e os que se afastaram do Eterno perecerão. Envergonhar-se-ão dos olmos idólatras que desejaram e se sentirão embaraçados pelos hortos que escolheram. Serão como árvores sem folhas e um jardim sem água, e o forte parecerá como uma estopa e sua obra como uma chispa. Ambos queimarão juntos e ninguém virá extinguir suas chamas. Aqui finalizamos o capítulo 1 de Isaías. Agora partilharemos do capítulo 2. E diz: palavras proféticas pronunciadas por Isaías ben Amoz a respeito de Judá e Jerusalém. E ocorrerá no fim dos dias que o monte da casa do Eterno se elevará acima de todas e se destacará dentre as colinas, e a ele afluirão todas as nações. A ele irão muitos povos e dirão: vinde e ascenderemos à montanha do Eterno, à casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos e por ele seguiremos, pois de Sião virá o ensinamento da Torá e de Jerusalém a palavra do Eterno. Ele orientará as causas entre as nações e estabelecerá suas decisões entre muitos povos. Converterão então suas espadas em arados e suas lanças em foices. E cada nação não levantará contra outra sua espada, e não mais aprenderão a arte da guerra. Vem, ó casa de Jacó, e caminhemos sob a luz do Eterno e ensinamentos da sua Torá. Abandonaste teu povo, a casa de Jacó, que se contaminou com feitiços do Oriente, envolveu-se com magos como os dos filisteus e se rejubila por unir-se a filhos de estranhos. Em suas terras tornaram-se abundantes o ouro e a prata como tesouros sem fim. Seu país passou a ter muitos cavalos e inumeráveis são suas carruagens. Ficou também repleto de falsos deuses, e cada um se inclina reverenciando a obra construída por seus próprios dedos. Haverão de se inclinar e se humilhar perante ti, mas mesmo assim não os perdoarás. Buscar refúgio entre as rochas e esconder-te na poeira do chão. Pelo temor que te inspira o Eterno,
e ante a glória de sua majestade. Os olhos altaneiros do homem serão baixados, e sua arrogância será humilhada. E neste dia do julgamento, somente o Eterno será exaltado. Pois o Eterno dos Exércitos tem um dia de retribuição contra todos os orgulhosos e arrogantes e contra todos os que se elevaram, e eles serão humilhados. Contra todos os altivos cedros do Líbano e os carvalhos de Baxã, contra todas as montanhas altaneiras e as colinas arrogantes, contra todas as torres elevadas e os muros fortificados, contra todos os barcos de Tarshish e todos os palácios esplendorosos. A altivez do homem será rebaixada e sua arrogância humilhada. E neste dia somente o Eterno será exaltado. Desaparecerão totalmente os ídolos. Os idólatras se esconderão nas cavernas, entre as rochas e em covas, sob a areia. Por temor ao Eterno e pela glória de sua majestade, quando ele vier para sacudir toda a terra. Neste dia, o homem se desfará dos ídolos de prata e de ouro que havia feito para adorar, e os jogará para as toupeiras e os morcegos, e buscará esconder-se entre as arestas das rochas e entre as fendas dos penhascos, devido ao temor do Eterno e da glória de sua majestade, no dia em que ele vier para sacudir a terra com a grandeza de sua força. Retira tua confiança do ser humano, cuja vida é como um sopro, pois muito pouco ele significa e nada faz que mereça ser glorificado. Aqui finaliza o capítulo 2 do livro de Isaías. Vamos dar continuidade fazendo a leitura do livro de Isaías no capítulo 3. Versículo 1. Atenta, pois, o Eterno, o Senhor dos Exércitos, retirará dos homens e mulheres de Judá e Jerusalém todo o amparo e sustento, o pão que alimenta e a água que alivia a sede, do valente e do lutador, do juiz e do profeta, do vidente e do ancião, do líder que chefia 50 e dos homens que respeitáveis, do que ensina aos sábios e do que decifra mistérios. Sim, farei das crianças seus líderes, e seus jovens governarão sobre eles. Quanto ao povo, todos estarão oprimidos, cada qual por seu próximo, cada homem por seu vizinho. A criança agirá com insolência contra o idoso, o indigno contra o respeitável. Quando um de vós buscar um outro da casa de seu pai, seu próprio irmão, e lhe disser: toma este manto e torna-te nosso governante, e se um benfeitor para nós, ele lhe responderá com um juramento: não serei um benfeitor, pois não há em minha casa nem pão nem manto. Não me farás dirigentes deste povo. Caída está Judá e arruinada Jerusalém, pois suas palavras e suas ações estão voltadas contra o Eterno, demonstrando abertamente sua rebelião ante a glória de seus olhos. Seu próprio semblante é testemunha contra seus pecados, e como os habitantes de Sodoma os exibem, sem tentar escondê-los. Infortunadas são suas almas, pois sobre si mesmas trouxeram o mal. Assegurai, porém, a cada justo que só lhe advirá o bem, pois
se beneficiará dos frutos de suas ações. Coitado do ímpio, tudo lhe ocorrerá mal, como resultado do que pratica. O meu povo é oprimido por pessoas levianas, mulheres os dominam. Ó meu povo, teus líderes te enganaram e corromperam teus caminhos. O Eterno se apresta para contender e julgar todos os povos. Ele sentenciará sobre os anciãos e os príncipes de seu povo, dizendo: foste vós que consumiste os vinhedos, e plenas estão vossas casas do que haveis roubado dos pobres. Porque oprimes meu povo e tornas aflita a face do pobre. Esta é a palavra do Eterno, nosso Deus, o Senhor dos exércitos. Ademais, o Eterno disse: porque as filhas de Sion são arrogantes e aprumam seu colo, erguendo suas cabeças com um olhar licencioso e passos afetados, caminhando provocantes. O Eterno há de provocar feridas sobre suas cabeças e expor sua intimidade. Neste dia, o Eterno removerá a ostentação de seus prendedores, de suas rendas e de seus ornamentos em forma de meia lua, seus colares, pulseiras e véus, seus toucados, seus braceletes, suas faixas para os cabelos, seus colares e seus brincos, os anéis para os dedos e para os narizes, os vestidos, os chalés, os mantos e os cintos, os vestidos de gaze e de fino linho, os turbantes e os adornos. E acontecerá que, em vez de suaves odores, haverá podridão, em vez de vestes, farrapos, em vez de cabelos cacheados, calvície, em vez de cintos ornados, somente vestes de sacos, cicatrizes em vez de beleza. Cairão teus homens pela espada e teus valorosos pela guerra. Em teus portões haverá lamento e luto. Desprovida de tudo, ela sentar-se-á no chão. E aqui termina-se o capítulo de número 3 de Isaías. Daremos continuidade lendo o capítulo de número 4 neste momento. Tomar uma aguinha aqui rapidamente e assim daremos continuidade à leitura. E 7 mulheres procurarão um mesmo homem naquele dia, dizendo: torna-te meu esposo, e comeremos nosso próprio pão, e vestiremos somente nossas próprias roupas. Permite somente que sejamos chamadas por teu nome, e livra-nos assim de nosso opróbrio. Naquele dia, o que fizer o Eterno brotar será belo e esplendoroso, e os frutos da terra excelentes e belos, para aqueles de Israel que tiverem escapado, e cada sobrevivente de Sion e cada remanescente em Jerusalém será proclamado santo, bem como todo que for inscrito para a vida em Jerusalém. Quando o Eterno tiver lavado a impureza das filhas de Sion e purgado de seu meio o sangue de Jerusalém, pelo espírito do julgamento e da justiça. E o Eterno criará sobre toda a extensão do monte de Sion e sobre suas assembleias uma nuvem de fumo durante o dia e um resplendor de fogo durante a noite, constituindo um dossel sobre toda a sua glória. E haverá um tabernáculo como proteção contra o calor
durante o dia e como abrigo ante a chuva e a tempestade. E aqui finaliza-se o capítulo de número 4. Agora daremos início à leitura do capítulo de número 5. E diz assim: Deixai-me cantar de meu bem amado, seu canto dirigido à sua vinha. Numa terra fértil tinha meu bem amado uma vinha. Ele a cercou, escavou e retirou as pedras do solo, e plantou as melhores cepas, e nela construiu uma torre, e até fez uma prensa para preparar vinho. Esperava produzir as uvas mais finas, mas a produção foi somente de qualidade inferior. Agora, pois, habitantes de Jerusalém e povo de Judá, julgai, eu vos peço, entre mim e minha vinha, além do que eu fiz por minha vinha, que mais poderia ter sido feito, porque esperando produzir as mais finas uvas, só consegui obter as de qualidade inferior. Direi a vós agora o que farei com ela: removerei seus limites e ela será consumida, derrubarei sua cerca e ela será destruída. Eu a transformarei numa desolação, ela não será podada, nem lavrada, sarças e espinhos ali crescerão, e ordenarei às nuvens que ali não deixem cair sua chuva. Porquanto a vinha do Eterno, o Senhor dos Exércitos, é a casa de Israel, e o povo de Judá é o arbusto em que se delicia. Esperava que nela houvesse justiça, mas só encontrou violência. Esperava retidão, mas encontrou o clamor dos oprimidos. Ai de vós que fizeste uma casa invadir o espaço de outra e um campo avançar sobre outro, até que não mais houvesse espaço. Seríeis vós os únicos instalados nesta terra? Pronunciou o Eterno, Senhor dos Exércitos, em meus ouvidos: seguramente muitas casas serão transformadas em ruínas, mesmo as maiores e as mais belas ficarão desertas, pois 10 porções do vinhedo produzirão somente uma pequena porção, e somente 1/10 das sementes frutificará. Ai daqueles que madrugam para se dedicar à bebida e até tarde da noite se inflamam com ela. Ações de harpas e liras, flautas e pandeiros nas festas em que consomem vinho, mas não contemplarão os feitos do Eterno, nem se aperceberão das obras de suas mãos. Assim, meu povo está sendo exilado por sua ignorância. Seus homens honrados estão famintos e as multidões estão sedentas. O Sheol aumentou sua voracidade e escancarou sua boca para receber sua glória, sua exaltação, sua algazarra, e os que com ela se jubilam. O homem será humilhado, o povo rebaixado, e os olhos altaneiros voltar-se-ão para o chão. Mas o Eterno dos Exércitos será exaltado por sua justiça e elevado por sua retidão. Então os cordeiros pastarão tranquilos a sua grama, e os desolados lugares dos poderosos servirão de alimentos a peregrinos. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas vãs e ao pecado com as correntes da falsidade, e que dizem:
que ele se apresse, que acelere sua ação para que possamos vê-la e que logo possamos conhecer o conselho do Santíssimo de Israel. Ai dos que chamam o bem de mal e o mal de bem, que confundem luz com escuridão e escuridão com luz, o amargo com o que é doce e o doce com o amargo. Ai daqueles que ante seus olhos se consideram sábios e em seu próprio julgamento se consideram prudentes. Ai dos que são valentes para ingerir vinho e fortes para beber misturas. Eles justificam o malvado por uma recompensa e retiram do justo sua retidão. Como uma língua de fogo devora o retolho e como a erva seca é consumida pelas chamas, assim também suas raízes apodrecerão e suas flores serão reduzidas a poeira, porque rechaçaram a lei do Eterno, dos exércitos e desafiaram a palavra do Santíssimo de Israel. Por isso, se acendeu contra seu povo a ira do Eterno, e contra ele estendeu a sua mão e o feriu. Abalaram-se as montanhas e seus fragmentos pareciam refúgio no meio das ruas, porque ainda não se mitigará sua ira, e sua mão ainda estava estendida. Ele sinalizará com uma bandeira para as nações mais distantes e as chamarás desde os confins da terra, e elas prontamente acudirão. Nenhum deles se cansa ou tropeça, não dormitam nem dormem, não se soltará o cinto que os cinge, nem se romperá o cordão de seus sapatos. Suas setas estão afiadas e seus arcos tensos. Os cascos de seus cavalos são como sílex, e as rodas de suas carruagens como tormentas. Seu rugido é como o de um leão. Rugirão como leões em plena força. Sim, rugirão e se atirarão sobre a presa, e a arrastarão segura, e ninguém a salvará. Rugirão neste dia como o estrondo do mar. Se alguém tentar divisar a terra, verá somente escuridão e sofrimento. A luz dos céus será apagada pela escuridão. E aqui finalizamos o capítulo de número 5. E agora vamos dar continuidade ao capítulo de número 6 e do capítulo de número 7. Bom? E diz assim: no ano do falecimento do rei Uziarro, vi o Eterno sentado num trono elevado e resplandecente, e seu manto preenchia todo o templo. Acima, para atendê-lo, se postavam serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 encobriam sua face, com 2 seus pés, e com as outras 2 voavam. E cada um se voltava para outro e proclamava: Santo, Santo, Santo é o Eterno dos exércitos. Sua glória envolve o mundo inteiro. E os umbrais da porta vibravam ante o som de suas vozes, e o templo ficou repleto de fumaça. E eu disse: ai de mim, estou perdido, pois sendo eu um homem de lábios impuros e vivendo entre um povo de lábios impuros, contemplaram meus olhos o Rei Eterno, o Senhor dos Exércitos.
E um dos serafins voou a mim, tendo uma brasa em suas mãos. Ele a retirara com uma torquês de cima do altar. Com ela tocou meus lábios e disse: Eis que foram tocados teus lábios, apagada foi tua iniquidade e expiados teus pecados. Ouve a voz do Eterno, dizendo: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu exclamei: Aqui estou, envia a mim. Ele disse: Vai e fala a este povo. Certamente escutais, mas não compreendeis. Olhais, mas não vos apercebeis. Embota o coração deste povo, ensurdece seus ouvidos e cerra seus olhos, para que, ao enxergar com os olhos, escutar com os ouvidos e compreender com o coração, não se arrependa e seja curado. Até quando, meu Deus? Perguntei, e ele respondeu: até que as cidades fiquem desoladas e sem habitantes, as casas sem moradores e a terra fique assolada. E o Eterno afastará o homem, e imenso será o abandono nesta terra. Todavia restará uma 10ª parte, que voltará a ser destruída. Mas como o carvalho e o olmo, que perdem suas folhas, mas conservam seu tronco, também o tronco da terra será preservado pela sagrada semente do povo. E aqui finaliza-se o capítulo de número 6. E vamos agora adentrarmos no capítulo de número 7. E diz: E aconteceu nos dias de Ahaz ben Otã, neto de Uziarro, rei de Judá, que Retzim, o rei de Arã, e Pecar ben Remaliarro, o rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela, mas não conseguiram prevalecer. E foi dito à casa de Davi: Arã estabeleceu uma aliança com Efraim. Ante isso, seu coração e o de todo o povo se abalou, tal como se abalam as árvores da floresta ante o soprar do vento. Disse então o Eterno a Isaías: Vai ao encontro de Ahaz, junto com Shear e Achuv, teu filho, na borda do canal do reservatório elevado, na estrada das lavadeiras, e diz-lhe: Fica tranquilo, não temas nem deixes que se inquiete teu coração ante as fagulhas destas duas brasas fumegantes da ira exaltada, de Retzim e Arã, e do filho de Remaliarro, porque Arã, juntamente com Efraim e o filho de Remaliarro, propuseram fazer mal a ti, dizendo: Provocaremos e atacaremos Judá, anexá-lo-emos e coroaremos o filho de Tavial como seu rei. Mas assim disse o Eterno, Deus: Isto não ocorrerá, nem virá a acontecer, pois a capital de Arã é Damasco, e sua cabeça é Retzim. Dentro de mais 65 anos, Efraim deixará de ser um povo, e a capital de Efraim é Shomron, Samaria, e sua cabeça é o filho de Remaliarro. Se nisto não acreditares, é porque te falta fé. E mais ainda falou o Eterno a Ahaz, dizendo: Pede para ti um sinal do Eterno, teu Deus, pede que seja oculto ou com claridade. Mas disse Ahaz: Não pedireis.
não testarei o Eterno. E respondeu Isaías: escuta agora, ó casa de Israel, não te parece suficiente que desdenhes homens, que queres até desdenhar meu Deus? Eis, pois, que o Eterno, Ele mesmo, vos dará um sinal. Eis que a moça grávida dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Deus está conosco. Quando Ele souber evitar o mal e escolher o bem, alimentar-se-á de nata e mel. Pois ainda antes que atinja a idade de saber afastar o mal e escolher o bem, a terra cujos 2 reis tu temes estará completamente abandonada. O Eterno trará para ti, para teu povo e para a casa de teu pai, dias como ainda não haviam ocorrido desde o dia em que Efraim se separou de Judá, a invasão do rei da Síria. E será então que o Eterno chamará a mosca que está nas extremidades dos rios do Egito e a abelha que está na Síria. Todas elas virão e pousarão nos vales desolados, nas fendas das rochas, sobre os espinhos e sobre as sarças. Neste dia o Eterno como que raspará com uma navalha afiada todos que cruzaram o rio Eufrates com o rei da Assíria, tanto a cabeça quanto os pés e a barba serão todos raspados. E acontecerá neste dia que cada homem criará apenas uma vaca e 2 ovelhas, mas pela abundância do leite que produzirão, ele se alimentará de creme, e todos que permanecerem na terra se alimentarão de creme e mel. E ocorrerá neste dia que onde havia milhares de vinhas, valendo 1000 moedas de prata, cada uma haverá somente espinhos e sarças. Somente com arco e flechas poderá alguém aí entrar, pois toda a terra conterá somente espinhos e sarças. Mas as colinas que tinham sido lavradas com arado não serão atingidas pelo temor dos espinhos e sarças, e servirão para o pasto do gado e pastoreio das ovelhas. E aqui finaliza-se o capítulo de número 7 do livro de Isaías. Neste vídeo nós ficaremos apenas com a leitura destes 7 capítulos do livro de Isaías. Posteriormente, daremos continuidade aos próximos capítulos. Tá bom? Deus vos abençoe. Shalom a todos.